Que Deus abençoe a si e a toda a sua casa, a toda a sua família. Nós estamos nos preparando para esse grande domingo, esse último domingo do mês de janeiro, o último domingo do primeiro mês, onde nós vamos fazer essa grande distribuição e única do santo óleo. O óleo da santa unção para a resposta divina. Claro que tudo que fazemos com a fé, mas o uso do óleo é bíblico. O nosso Senhor, ele enviava os seus discípulos e eles faziam uso do óleo nos enfermos, oravam e os doentes eram curados, os oprimidos eram libertos. E o mesmo tem acontecido nos nossos dias. Acompanhe. Meu nome é Irene Rodrigues. Eu, antes de chegar à Igreja Universal, era uma pessoa muito doente. Tinha umas artroses aqui no ombro, tinha diversas dificuldades. Aqui no dedo ainda está torto, também tive uma, e tinha muitas dores. Até que eu fui à médica da família, a médica da família mandou-me para o hospital para me darem umas injeções que as dores que eu tinha aqui no ombro e no dedo. E eu fui, os médicos lá no hospital deram uma injeção, aquilo aliviou, mas voltou tudo ao mesmo. Nunca mais tomava comprimido, tudo não adiantou. Então é quando eu fui à médica e disse à médica que não tomava mais medicação porque eu não estava melhor do braço. Aquilo eram umas dores horríveis. Eu não conseguia levantar o braço, nem pôr assim o braço para trás, nem nada. Eu conheci a Igreja Universal. Eu tinha um snack bar e volta e meia eu ligava ao rádio. E naquele dia eu liguei o rádio, naquele ponto, e ouvi um testemunho de uma senhora, que eu nunca me esqueci o nome da senhora, Rosalina. E ela falou assim, tal e qual, com a minha situação. E eu digo assim para o meu marido: olha, escuta isto. E ele deve ouvir. Isto é tudo parecido comigo. E estou assim a conversar com ele. E ele então diz: então, olha, vai experimentar, já tens ido a tantos lados, vai experimentar. A primeira coisa que eu fui liberta foi logo da dor de cabeça. Tive a dor aqui no meu braço, que era uma artrose, depois usei o óleo, fiz a unção de óleo e o braço nunca mais me voltou a doer há mais de 4 anos. Fiquei completamente curada. Nunca mais tive problemas deste ombro. Eu não levantava o ombro, nem para o lado, nem para a frente, não me conseguia. Às vezes, com o cabelo assim pequenino, nem me conseguia pentear. Meu nome é Lourdes Maria. Antes de eu chegar e conhecer a Igreja Universal, eu tinha uma vida totalmente destruída, porque além de ter uma grande depressão, eu vivia, como se pode dizer, entre 4 paredes, não me apetecia sair de casa, tinha que sair porque era obrigada para ir trabalhar. E passei por uma fase da minha vida que eu não desejo a ninguém, porque foi uma vida muito difícil para mim. Houve uma prima minha que me falou na igreja, eu fui lá. A partir do momento em que eu entrei na igreja, aí a minha vida começou a ser outra vida, comecei a ter outra maneira de proceder, outra maneira de agir. Já comecei a olhar para a minha vida e para os meus, comecei a fazer uma vida totalmente diferente. Aí eu comecei a usar a minha fé. E através da minha fé eu consegui grandes vitórias na minha vida. Tive um problema, que eu tinha um quisto no meu pulso direito e aquele quisto já me estava a incomodar muito e assim. De maneira que fui aconselhada para ser operada,
para tirar aquele quisto. Mas eu ouvia pessoas a dizerem que umas contavam bem, outras contavam mal, e eu digo assim, não, meu Deus, eu não vou ser operada. Se o senhor é o médico dos médicos, então o senhor vai ter que me operar. E como nós nos tínhamos dado um frasquinho de óleo, eu aí peguei nesse frasquinho de óleo, ungi o quisto e determinei com Deus e disse, Senhor, se realmente o Senhor é o médico dos médicos, então eu vou ungir, mas amanhã de manhã, quando me levantar, eu já não quero ter nada no meu pulso. O Senhor vai ter que me mostrar o seu poder e que é comigo. E assim aconteceu. E graças a Deus até hoje posso mostrar, não tenho nada. A partir daí, pronto, as bênçãos foram surgindo atrás umas das outras. Hoje posso dizer, graças a Deus, tenho saúde. Tive 2 hérnias discal e 3 cervicais. Também estou completamente curada delas, que ainda há pouco eu fiz os exames e a própria médica, quando viu os meus exames, disse, Dona Lourdes, porque o meu processo está lá como eu tinha 2 hérnias discal e 3 cervicais deslocadas. E ela disse-me assim, Dona Lourdes, a senhora não tem nada. Apesar de todos os problemas que tive, hoje posso dizer, tenho saúde. Tenho saúde, tenho paz, graças a Deus por isso. Símbolo de cura, transformação e do Espírito Santo. O óleo é usado desde os tempos bíblicos como representação do poder de Deus. Pelo uso do óleo, doentes eram curados. Pessoas eram libertas do mal e vidas eram transformadas. Domingo, 30 de janeiro, às 9h30. A distribuição do óleo consagrado pelo Bispo Macedo no Monte Hermon. Oh, nós te pedimos, meu Senhor, use esse elemento para chegar nos hospitais, nos presídios, nos sanatórios, nos aflitos, nos doentes, nos enfermos, nos encarcerados, naquelas pessoas, meu Deus, que estão perdidas por esse mundo afora. Onde quer que chegar esse azeite, chegue a tua luz, chegue o teu Espírito, chegue os benefícios da cruz do Calvário. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós consagramos esse elemento. Amém. E graças a Deus. Receba o óleo consagrado e seja curado das doenças sem diagnóstico, liberto dos vícios que o aprisionam, dos azares inexplicáveis, da infelicidade do casamento fracassado. No Cenáculo do Espírito Santo, no Porto, Rua Egas Muniz, número 485. Em Lisboa, no Templo Maior, Rua Dr. José Espírito Santo, número 36. No Cenáculo de Vila Nova de Gaia, Rua do Agüero, número 151, ou numa Universal mais próxima de si. Essas pessoas fizeram uso da fé e também do santo óleo da unção. E olha só o que aconteceu. Foram beneficiadas pela sua própria fé. Quando a pessoa ela faz o que tem que ser feito, apoiado na palavra de Deus, o milagre acontece. Há alguém entre vós doente? Diz as Sagradas Escrituras, na Epístola de Tiago, chama os presbíteros, estes façam a unção com óleo e a oração da fé. E essa oração da fé salvará o doente. Então você que está doente, você que está enfermo, uma doença no corpo, uma doença na alma, você que tem uma parte da sua vida, uma área da sua vida que está doente, faça uso da sua fé, ungindo com o santo óleo da unção, para que a resposta divina ela chegue, seja através da cura, seja através da união familiar, seja através da prosperidade, seja através da realização amorosa, da busca e recebimento do Espírito Santo. O importante é que você alcance a resposta divina. Por isso, domingo, esteja conosco e você receberá esse frasquinho com óleo consagrado para
a santa unção. Você pode ungir o seu corpo, você pode ungir a sua família, as fotografias deles, os seus pertences, tudo aquilo aonde você quer e necessita uma intervenção divina. Neste domingo, às 7 da manhã, 9 da manhã, 3 da tarde e 6 horas da tarde, você vai receber o seu frasquinho com o santo óleo. No nosso cenáculo do Espírito Santo no Funchal, na rua Doutor Brito Câmara, número 32, em frente à rotunda dos Bombeiros Sapadores. O meu nome é Tânia Sousa, tenho 29 anos e sou administrativa. Desde criança sempre tive muitos problemas espirituais. Comecei a ouvir vozes, comecei a ver vultos, isto ainda enquanto criança. Era um inferno. Por exemplo, à noite eu não conseguia sequer dormir. E eu sentia o que a outra pessoa estava a sentir também. Ou seja, eu sabia coisas da vida da outra pessoa. Eu cheguei ao ponto de, na faculdade, ter uma amiga minha cuja irmã tinha falecido e eu falei-lhe coisas que só a irmã que faleceu é que sabia. E eu fui, inclusivamente, também cartomantes, a bruxas, a médiuns, e todas elas me diziam a mesma coisa, que aquilo era um dom e que eu não ia conseguir deixar de fazer aquilo. Muito pelo contrário, que aquilo só ia evoluir. Aliás, antes disso, quando eu era criança, eu fui a psiquiatras, fui a psicólogos, fiz TACs e o próprio médico no hospital disse à minha mãe, inclusivamente, que o que eu tinha não era da área da medicina, portanto, para ela procurar alternativas. E por isso é que ela depois foi procurar ajuda em cartomantes e em bruxas, porque ela própria não tinha outra alternativa, foi o que ela conseguiu encontrar. Interiormente, eu estava um caos, porque havia bastante confusão dentro de mim, havia uma guerra espiritual dentro de mim, muito grande, porque da mesma forma que eu percebia que o que eu fazia, eu devia confiar supostamente naquilo que estava a fazer, porque eu supostamente estava a ajudar as pessoas, não é? Quando estava a orientá-la, a dizer-lhe o que ela deveria fazer, de acordo com aquilo que as vozes me diziam. Só que depois, na realidade, eu não me sentia em paz, porque eu depois ficava, eu própria, mal. E carregava, inclusivamente, supostamente, o mal que essa pessoa tinha. E depois, e na outra parte, é a parte da família, porque quem ouve estas vozes, nós somos muito orientados para problemas que ainda hão de vir, não é? Porque nós sabemos também o futuro. Com o marido, eu cheguei a ter alguns problemas pelo facto de ter ter este dom, digamos assim, porque ele também não conseguia lidar com aquilo e eu não conseguia, quanto mais ele, não é, que está do lado de fora, e havia bastantes discussões. Quando eu estive grávida, eu afastei-me de ouvir as vozes, comecei a ignorar e comecei-me a afastar totalmente, porque eu não queria fazer aquilo. E tomei mesmo uma decisão, não fazer mais. Entretanto, eu disse, Deus, se tu existes, o meu filho não vai ter isto. E de repente eu ouço uma voz, assim, muito forte, a dizer, o teu filho vai ter muito mais do que tu. Pronto, e aquilo para mim foi horrível. Até que depois, próximo do parto já, as vozes disseram-me que eu ia falecer no parto. Pronto, e eu, entretanto, preparei tudo, como se fosse mesmo, ou seja, eu sabia mesmo que eu ia morrer no parto. Foi parto normal, ele nasceu com 4,390 kg, portanto não deveria ter sido parto normal. Foi, e aquilo depois eles magoaram ao meu filho, ele não teve nada, mas eu tive, e depois tive quase 2 horas a ser operada no bloco operatório. Pensei mesmo que eu ia morrer, não havia solução, e depois eu ver os médicos assim, tão aflitos, eu percebi logo que estava complicado. E a minha mãe também se apercebeu do mesmo. Então ela, quando estava a vestir o meu filho, ela disse que estava a orar por mim e que orou com muita, muita força e pediu mesmo a Deus para colocar as mãos dele em cada médico que estivesse comigo no bloco. A minha mãe convidou-me, depois do parto, para eu vir à igreja e eu mesmo assim resisti, porque eu achei que era mais, ou seja, ela já me tinha levado a vários sítios e todos esses sítios foram tentativas frustradas completamente, porque nenhum desses sítios me deu a resposta. Então eu pensei, é mais um sítio que eu vou criar expectativas e aquilo não vai dar certo, e aquilo não vai dar resultado. E não aceitei o convite, e rejeitei e não vim. Só que de noite, depois do parto, eu só conseguia pensar naquela voz a dizer que o meu filho ainda ia ter muito mais do que eu. E como é que eu ia lidar com aquilo?
E o que é que eu ia fazer? Portanto, aquilo não me saía da minha cabeça e eu cada vez pensava mais naquilo. E depois as vozes vieram com toda a força, eu chorei muito, muito mesmo, e disse a Deus, eu vou aceitar o convite da minha mãe. Mas se isto não der certo, se isto não der nada e se eu não deixar de fazer aquilo que eu faço, tu já sabes o que é que eu vou fazer. Não há, é que não tem, ou seja, eu não havia alternativa. Eu sou muito determinada e eu estava determinada, estava mais do que determinada. Para mim, chega, foi o meu basta. E eu aceitei. Entrei na igreja, fui extremamente bem recebida e depois soube, inclusivamente, tinha lá pessoas que já tinham passado pelo mesmo que eu. E isso para mim foi muito bom. Eu sou franca, quando eu ouvi isso a primeira vez, quando me disseram que eu ia ser liberta de tudo e que ia deixar de fazer tudo, eu não acreditei. Eu achei, não, isto é impossível, isto não pode, como é que é possível? E depois eu disse, olha, mas tem noção do que é que eu faço? Percebeu o que eu disse? E a pessoa disse, sim, eu percebi, mas vais deixar de fazer tudo, vais... E eu, como é que é possível? Mas com uma certeza, com uma força tão grande, que eu disse, como é que é possível? Depois do batismo, eu percebi que estava na fé. Como é que nós percebemos? Quando vêm os problemas. Porquê? Porque a minha reação, a minha postura não é a mesma. Porque eu já não sou tão, ai meu Deus, e agora o que é que eu faço? Não. Porque há entrega, há certeza, então nós sabemos que Deus está no comando. Então se Deus está comigo, vai dar tudo certo. Pode parecer que não, até pode estar tudo errado à minha volta. E aconteceu isso, vieram problemas, vieram situações, só que eu pensava assim, meu Deus, como tu és maravilhoso, porque se isto acontecesse anteriormente, eu provavelmente não ia conseguir reagir, muito menos desta forma, porque eu reagia de uma forma calma, serena, tranquila, não desesperava, não há desespero, porque nós confiamos em Deus de tal forma que o desespero nem sequer aparece. Quando nós recebemos esse abraço de Deus, não há nada no mundo que se consiga equiparar. E depois vem uma paz. E é uma paz que é uma paz verdadeira, não é aquela paz que nós, às vezes, como eu sentia, não é? Quando eu fazia o bem, quando eu ajudava as pessoas, não tem nada a ver, não tem nada a ver. É uma paz que nos dá uma certeza mesmo de que Deus é connosco, que aconteça o que acontecer, venha o que vier, Deus está connosco. No geral, a minha vida está transformada, portanto, no trabalho, eu consegui estar num trabalho muito mais... que me dá muito maior reconhecimento, mas mais do que isso é em termos monetários, portanto também é melhor. O meu marido também foi abençoado, também está neste momento no mesmo trabalho, mas a receber muito mais. Tenho paz, tenho tranquilidade, tenho vitalidade, tenho alegria. É uma coisa muito importante que eu não tinha. Eu tinha sempre esse vazio, fazia-me sentir sempre triste. E com Deus, nunca mais, nunca mais. É uma alegria que eu acordo todos os dias de manhã com alegria, com força. É o meu tudo, é a minha vida. Ou seja, eu não me imagino a viver sem ter o Espírito Santo. Eu não me imagino a viver sem falar com Ele. E Ele dá-nos a orientação, Ele diz-nos o que é que nós temos que fazer e como devemos agir e como devemos proceder. Cada passo que a gente dá é Deus que está a nos encaminhar. Se nós realmente decidirmos obedecer. Não é? Então, aonde a gente vai, Deus está connosco. E aconteça o que acontecer, nós conseguimos superar. E tudo dá certo. E hoje, quarta-feira, é o dia que nós tratamos da alma. Atenção, nós tratamos de muitas coisas na nossa vida. Trabalhamos, temos a família, temos estudos, temos a nossa própria saúde, várias coisas que temos que cuidar e devemos ser responsáveis da forma como cuidamos, mas não podemos esquecer, desvalorizar aquilo que é eterno. E tudo que temos ou venhamos vir a ter, passa, acaba. A alma é eterna. Como está a sua alma? Você tem a certeza da sua salvação? Olha, Filipe, eu não sei o que tu estás falando. A sua alma ou vai passar a eternidade com Deus, ou vai passar a eternidade sem Deus. E tudo isso depende das escolhas que a senhora, que o Senhor faz. Como guardar a minha alma, como salvar a minha alma, é isso que tratamos hoje, quarta-feira, na Escola da Fé, em todas as igrejas
universal do Reino de Deus, aqui na Ilha da Madeira, na Ilha dos Açores, Portugal continental, Europa e mundo. Qualquer informação, você pode ligar o 21-836-8008. O que você não pode deixar de fazer é esquecer, desvalorizar, desleixar-se com a sua alma. Vamos juntos, hoje, no Dia da Alma, na Escola da Fé, buscar o Espírito Santo, porque Ele é a garantia da salvação da nossa alma.